Para você, uma ótima noite. No ar mais uma edição do Plantão 47 especial aqui pela TV Plan. Sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 31 de maio, feriado nacional, né? Corpus Christi. Você, nosso convidado, como sempre, Plantão sempre tocando em temas de interesse da população, principalmente, né, nas edições especiais. Portanto, participe com a gente, interage aqui no nosso WhatsApp 999 27 3591, também na nossa plataforma digital, pode entrar no nosso streaming www.tvplan.com.br, então no facebook.com/tvplanweb. Eu recebo hoje nós vamos tocar um tema, gente, super bacana, um tema sempre atual, sempre desperta o interesse da população. Vamos falar sobre medicamentos, o descarte dos medicamentos, o uso indevido de medicamentos também, e vamos falar desse período, né, de inverno. Existem vários mitos e eles estão aqui para tirar as dúvidas dos nossos plantonistas e a minha também, é claro. Eu recebo aqui no Plantão 47 o médico cardiologista, ele que é diretor clínico do CEMIS aqui em Poços de Caldas, doutor Aureliano Neto. Boa noite, antes de mais nada. Paulo, muito obrigado aí pelo convite. Seja bem-vindo mais uma vez, honrado. Fazia tempo que eu não falava pessoalmente com o doutor Aureliano, mas a gente está sempre se falando aí, né, pelas redes sociais. Isso. Grande abraço, muito obrigado por atender o nosso convite. Viu, doutor Aureliano? Muito obrigado. Também a farmacêutica Iula Merola, nossa convidada. Seja bem-vinda, honrado também com a sua presença, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Muito bem. Ô, gente, olha aqui, participe, manda mensagem para cá, 999 27 3591. Existem alguns mitos, eu não sei se é mito ou se é verdade, o doutor Aureliano vai esclarecer isso pra gente com relação a esse período de inverno. Quem tem problemas cardíacos tem que se cuidar, ainda mais nesse período? Tem que se cuidar sim, Paulo. No frio, o que acontece? As nossas extremidades do corpo começam a ficar mais frias, né? Como pé, mão, nariz, orelha. E isso diminui a circulação de sangue nesses locais, que é o chamado de aumento da resistência vascular periférica. E quem já tem algum substrato, alguma doença no coração já estabelecida, isso pode gerar alguma arritmia, pode gerar infartos, até mesmo os AVCs, né, ou derrame. Então, no frio, aumenta realmente o número desses casos de doenças cerebrovasculares. Então, tem que se cuidar ainda mais nesse período. Cuidado redobrado. A pressão tende a subir por causa disso, então aumenta mais ainda a chance de infarto, de derrame, né, o AVC. Então tem que se cuidar e muito. Cuidar muito. Outro tema que nós vamos falar aqui no Plantão 47 de hoje é com relação ao descarte de medicamentos também. Eu lembro, doutor Iula, que nós fizemos uma matéria aqui há pouco tempo aqui na TV Plan, falando desse tema. É muito comum isso? Muito comum. É uma campanha que a gente está fazendo agora em maio, né? Maio Sim. É comemorado pela Organização Mundial de Saúde, que a gente faz um movimento do uso racional de medicamentos, além da automedicação, né? Que aí vai de encontro ao que o doutor Aureliano está falando, né? Do inverno, a automedicação, as pessoas se automedicam muito e com isso tem muita farmácia em casa, né? A farmacinha. Aí pega aquele medicamento vencido e descarta incorretamente. O que é descartar incorretamente? Para às vezes as pessoas acham que a gente está falando que está jogando no terreno, assim fora, ao céu. Não, é jogar no lixo comum. No lixo comum? Não, é normal, isso é normal nosso. A gente acha que a gente está fazendo um ato certo na hora que o medicamento está vencido, a gente jogar no nosso lixo da cozinha ou descarte da nossa casa. Só que aquilo é um produto químico. E ele tem que ser descartado como qualquer estabelecimento de saúde que o doutor Aureliano sabe. É um produto químico, há nossas duas preocupações com isso. Além de a gente jogar no ambiente e descartar incorretamente por causa do meio ambiente, muitas pessoas são catadores, né? E a gente teve muito caso de catadores que reciclam material, pegar aquele medicamento e utilizar. Então, e fazer o uso dele. Fazer, porque também tem um desconhecimento. Então, assim, a gente tem essas duas responsabilidades. Proteção do meio ambiente, né? E tentar controlar esse uso inadequado desses medicamentos vencidos, que depois de vencidos eles perdem eficácia, né? E ainda mais misturado no lixo, no material orgânico, a gente pode ter contaminações. Isso quando a pessoa, às vezes, mesmo o remédio não estando vencido, ela vai lá e descarta ele também. Acontece também isso? Também. Ah, não estou usando mais. Ou o que acontece?
corta, né? Uma coisa que a gente fala para todo mundo, não fraciona, não corta a embalagem, porque aquela embalagem ela é protegida. Então, às vezes, vou dividir, né? Que a gente vê muito isso nas farmácias, é trocar medicamento, né? Eu empresto para o vizinho, a gente corta o blister, né? Que é aquela embalagem primária, e com isso você perde o nome, a validade. Ah, não sei mais o que é, vou descartar. Então, é uma campanha que a gente está fazendo. A prefeitura se tornou responsável disso, então todo mundo que tem medicamento vencido ou que não quer usar mais, que quer organizar, quer recolher os medicamentos, levar para as farmácias municipais, que a gente agora virou um posto de coleta de medicamentos. Então a pessoa pode levar até as farmácias aqui do município. Dos municípios estão se tornando responsáveis até para a gente trabalhar isso, a automedicação, o uso incorreto e mais o descarte correto do meio ambiente. Né? Doutor Aureliano, automedicação, algo extremamente complicado, né? Complicado. No consultório isso é extremamente comum. Comum também. É comum. Exemplo bobo, né? Tô com a dor aqui no peito, vai na farmácia, um balconista ou algum vizinho fala, toma esse remedinho que eu tomei que funcionou. Às vezes está agravando o problema que ele tem, né? Pode gerar até óbito. Às vezes a pessoa que está esperando fazer a consulta acaba receitando para o outro. Toma aquela beleza para dor de cabeça. E às vezes essa dor de cabeça era um aneurisma roto que tomou um remédio errado que piorou, né? Então, assim, é muito complicado o uso irracional de medicações, né? Sempre deve consultar um médico ou um farmacêutico responsável, né? Sobre qualquer dúvida de uso, né? Agora, a Iula falou uma coisa aqui que eu estou pensando aqui. Todo mundo, Iula, tem uma farmacinha em casa. Né, doutora Aureliano? Acho que isso aí todo mundo tem ali, né? Também minha farmácia. Você tem. Não, mas você é habilitado. Você pode prescrever, Vocês podem. Vocês dois são habilitados para isso. Agora, e quem não tem realmente esse conhecimento, né? Porque eu falei aqui da dor de cabeça, que é muito frequente nas pessoas. Né? E as pessoas têm essa mania realmente. Vai lá, compra analgésico ali e toma, né? Isso pode ter uma complicação lá na frente. Pode sim, o abuso de anti-inflamatório ou de analgésico para cefaleia, ele se torna crônico e depois você fazer o desmame é muito difícil. Então, por exemplo, tô com dor de cabeça todo dia estou tomando meu analgésico, só que isso a longo prazo vai causar uma dependência também. E essa dependência, para depois você fazer o desmame, é muito difícil, porque você vai ter que usar um medicamento controlado, né, passar com um especialista em neurologia ou em cefaleia. Então, todo medicamento deve ser prescrito por um profissional habilitado. Ô Iula, a ideia é atingir toda a massa. Toda a massa. Com relação a essa campanha. Isso, a gente está em todos os PSFs, junto com os farmacêuticos, agentes comunitários, indo nas residências, orientar. A gente fala assim, como a gente hoje é um termo, né, automedicação responsável. A gente já conhece, né, doutor, que estão os medicamentos disponíveis lá, que a gente chama de medicamentos de venda livre, aqueles sem tarja, onde a população pode comprar sem prescrição médica. Mas não quer dizer que ele está sem prescrição, ele não tem que ter orientação. Como o doutor Aureliano falou assim, pergunta para o farmacêutico, porque hipertensivo ele é muito complicado com anti-inflamatório. Altera a pressão, aí depois fala, minha pressão não está controlando, aí não passa para o médico, né, que a gente trabalha muito cuidado farmacêutico, a gente vê que as pessoas tomam automedicação, depois você me fala se isso é verdade, que a gente vê muito na entrevista. Você toma analgésico, você vai no médico, você não fala que você toma. Você acha que não é necessário, não é importante explicar para o médico que você tomou um analgésico, você tomou uma dipirona, um paracetamol. As pessoas não acham que esses medicamentos de venda livre têm que ser reportados ao médico. E isso interfere muito no tratamento. Ele é associado com outras... Com outros. O anti-inflamatório, ele... Para quem tem a pressão alta, né, hipertensão arterial, ele aumenta ainda mais os níveis pressóricos. E agora no frio, né? Aumentando a resistência vascular periférica, os pés geladinhos, as mãos geladas, a pressão vai lá em cima, então vai gerar algum problema, infarto, derrame, embolia pulmonar. Então, na época de frio tem que cuidar mesmo, não se automedicar e sempre procurar ajuda especializada. Qual que é a dica para esse período do frio, doutor Aureliano? Principalmente para quem tem problemas, né, de coração. Bom, a dica principal é não passar frio. Não passar frio. Estar bem agasalhado. Bem agasalhado, dormir, se possível, com aquecedores, né? Para evitar esse aumento da resistência vascular periférica. É aí que mora o perigo, né? Que isso aumenta o consumo de oxigênio do coração, a microcirculação das coronárias fica comprometida, aumentando o gasto energético, diminuindo a oferta de oxigênio, e isso que vai gerar os problemas, né?
todo mundo acha que é infarto fulminante, né? Mas na verdade a morte súbita, né, que acontece agora na época do frio, tem vários. Pode ser um aneurisma torácico roto, pode ser uma arritmia cardíaca maligna, pode ser o próprio infarto, pode ser um AVC hemorrágico ou isquêmico, né? Então, assim, tem que cuidar mesmo no frio. O que eu oriento meus pacientes: mão gelada, põe uma luva, bota uma torneira elétrica lá para dona de casa que tem problema cardíaco, que isso tudo ameniza esses riscos. Toma um banho quente, Um banhozinho quente. E a gente vê acontece muito com o morador, às vezes, situação de rua. É claro que tem a exposição, ao frio também, mas às vezes decorrente também, né, de um problema desse. Agora, na época do frio, aí já é a hipotermia, né? Esses pacientes que são moradores de rua, eles, na hora que a temperatura começa a baixar de 16 graus, o corpo começa a entrar num stand-by. Então começa a diminuir as funções orgânicas e isso pode levar a parada cardíaca também. Isso pode levar a parada cardíaca também. Agora no frio acontece muito. Eu ouvi recentemente uma reportagem que esse frio extremo que teve de domingo para segunda em São Paulo teve bastante óbito de morador de rua. Aqui mesmo em Poços, quando eu trabalhava na emergência, né, na móvel, já atendi vários óbitos na época do frio. Pelo fato da exposição, hipotermia, pela hipotermia, né? Mesmo. Então, posso fazer uma pergunta? Claro. Pode. Tá, você está falando dos idosos, assim. Eu tenho um hábito de correr de manhã lá no Parque Municipal. Agora o Parque Municipal, de domingo, né, para segunda, teve aquele frio. E a gente vê muitos idosos de manhã. Pode, porque você está falando isso do frio, do idoso, porque eles vão às 5h30, 6 horas da manhã fazer as caminhadas dele no parque. Tá muito cedo, né? Então, por isso que eu estou te fazendo, você falando do idoso, eu falei assim, deixa eu perguntar, porque é o que você mais vê no parque, né? São os idosos caminhando 5, 6 horas. Os medicamentos antihipertensivos, para quem usa, né? Ele tem no finalzinho da manhã, no início da manhã, 4, 5 horas, eles vão perdendo seu efeito. A gente tem chego no nadir da hipertensão, né? Ele está um pouco mais baixo e ele começa a acender. É onde que as primeiras horas da manhã surgem os eventos cardiovasculares. Então, esse período de frio extremo, igual fez agora essa semana... 2 graus, 2 graus, 0,9, né? O ideal é que espere pelo menos até umas 8 da manhã o sol se pôr, né? Para poder 8 horas esquentar, dar uma esquentada. Eles vão lá tudo no branquinho, era o que? E ter acompanhamento mesmo, né? E o ideal é que faça... né, uma consulta com o médico que já o acompanha para não sair fazendo exercício físico em excesso, né? Se possível, um personal também, né? Um personal ajuda. Já ajuda. E você também é presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui do Estado de Minas Gerais. Me tornei, né, presidente esse ano, né? Estou na gestão 2018-2019 e esse é nosso desafio até como presidente do Conselho, né? Trabalhar essa relação médico-farmacêutico, né? Que é uma relação que a gente está começando agora, né? Porque eu entendo o lado do médico, eu até falo, né? Porque assim, a prescrição, a empurroterapia das farmácias é complicado. Isso, o doutor aqui está confirmando, assim, a maior preocupação dos médicos é o balcão da farmácia fazer empurroterapia ou às vezes trocar medicamentos. Então é uma campanha que a gente está fazendo muito forte no Conselho. O Conselho está a gente está dizendo mesmo. Assim, valorize o farmacêutico, procure. Às vezes a gente pode não estar identificado com o jaleco, mas assim, eu quero falar com o farmacêutico. Porque assim, como a gente está no balcão, às vezes troca, acha que é um balconista, aquele balconista que tem muita experiência, acha que é o farmacêutico. Porque muito comum isso. Muito comum, somente no interior. Então essa campanha que a gente está fazendo para o farmacêutico se valorizar como profissional de saúde. Porque ele não se tornar como dispensador do medicamento. Enquanto a gente não voltar esse olhar do valorizar nós como profissional de saúde, a gente nunca vai trabalhar nessa equipe multiprofissional, que agora é do cuidado, todo mundo tem a sua tarefa, né? O médico como prescritor, a farmacêutico como dispensador, e nós dois juntos temos que trabalhar junto para adesão terapêutica. Tem que ter essa união. Tem que ter essa união, que a gente chama do farmacêutico clínico. Até um projeto que a gente está fazendo até nas UPAs, nas emergências, que está dando muito certo, assim, a diminuição das internações em hospitalares, quando o farmacêutico senta com o médico e discute. Isso, assim, é um trabalho que a gente quer, valorizar o farmacêutico e o farmacêutico se valorizar, né, como profissional. Porque a gente sempre foi assim, farmacêutico igual medicamento, não, eu sou profissional de saúde. É claro. E como é importante isso, às vezes você tá lá na farmácia e eu tenho essa mania às vezes, eu gostaria de falar com o farmacêutico. Isso. Eu gostaria de falar com ele.
Acho que é importante isso, né, doutora Aureliana? Lembrando que, né, é obrigatória a presença do farmacêutico. Acho que hoje ninguém mais ousa, né, não ter um farmacêutico responsável ali. E é muito importante essa presença do farmacêutico, às vezes tem dúvida, o médico explica para o paciente na hora como ele deve tomar a medicação, mas ele esquece, ou a letra não está muito bonita, né? Então o farmacêutico acaba orientando de forma mais adequada, melhorando o entendimento da tomada da medicação. Que diminui, como posso dizer, tomar errado mesmo, né? Tomar 2 de uma vez, sendo que era um de 12 em 12, né? Então facilita bem a presença do farmacêutico na farmácia pra gente. Olha só, eu quero falar para você da Oralcim Implantes. É isso mesmo, Poços de Caldas recebeu a Oralcim Implantes. São quase 200 clínicas, isso mesmo. A Oralcim Implantes tem mais de quase 200 clínicas já espalhadas pelo Brasil. E a clínica aqui de Poços de Caldas já completou 30 dias. Ligue agora no 35 31 14 0300. Anota esse telefone, 35 31 14 0300. A Oralcim Implantes é especializada em implantes dentários, portanto você, né, que sofre com dentadura, com ponte móvel, gente, isso é coisa do passado. A Oralcim Implantes vai proporcionar para você um tratamento de qualidade com grandes profissionais. Eu estive lá, pude conhecer a estrutura da clínica, são mais de 500 metros quadrados de clínica aqui na Correia Neto, na área central da cidade. Quando ligar, fala que assistiu o plantão, tem uma condição diferenciada para você. 35 31 14 0300. Nós vamos para o primeiro intervalo, daqui a pouco eu volto com a segunda parte do plantão. Até já!